Boa tarde, né, a todos. Então, eu sou Tatiana Cardoso Reck, sou psicóloga formada há 10 anos. Desde então, eu trabalho nesta área social, né, desde que me formei. Iniciei meu trabalho, então, num serviço de média complexibilidade, que a gente chama também, um serviço de proteção especial, mas focado para a área dos idosos. Permaneci nesse trabalho durante 7 anos, né. Depois, então, ingressei no serviço que eu estou agora, que também é um serviço de média complexibilidade, também vinculado ao serviço de proteção especial, mas para pessoas com deficiência. A minha graduação nessa área da psicologia, eu nunca tive um objetivo de ter consultório ou de ser uma psicóloga clínica. Eu sempre busquei olhar então para outras possibilidades que a psicologia nos dava. Antes um pouquinho de iniciar o meu trabalho nessa área social, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, então, como psicóloga, né, no Hospital Geral. Eu digo, assim, que foi uma experiência muito enriquecedora, porque ela nos dá essa abrangência, né, do que o psicólogo pode fazer, além do consultório. Esse comodismo do consultório não existe dentro de um hospital. É um trabalho muito dinâmico, né? Não se tem um trabalho de psicoterapia dentro de um hospital e, obviamente, foi uma das coisas que um pouco me encantou mais, que era esse dinamismo, essas diversas possibilidades que a gente conseguia ter dentro de um hospital também. Então, a minha experiência enquanto psicóloga social, para mim, é extremamente enriquecedora enquanto pessoa, né? A gente sai de um patamar de privilégio e se coloca tal como os sujeitos aos quais a gente está auxiliando, então. Vai muito além, né, do profissional, eu acho, ele nos desperta e nos desenvolve muito enquanto pessoa, né, enquanto seres humanos e olhar para as demandas que não é vivencial assim, né, no nosso dia a dia, porque a gente sabe que existe, mas elas estão implícitas, né? Estão escondidas. E tá atuando desde então nesta área social, para mim me fez ver a vida, né? E tudo ao redor de outras formas, assim, né? Então, a gente gosta de falar muito que o serviço, né, da PAI, da unidade referenciada, nós somos uma, né, a sede onde eu trabalho. A gente é um braço do CREAS, né, uma extensão deles, ou seja, o CREAS precisa, né, dar conta de todas essas demandas que tem no nosso município, mas, enfim, por não ter esse serviço inserido dentro do CREAS, nós somos um bracinho, né, estendido que fizemos este trabalho. O que é isso, então? Nós atendemos famílias que estão em violação de direito e tem pessoas com deficiência, né? Mas as famílias, para serem inseridas no nosso serviço, precisam estar em violação de direito. O que é essa violação de direito? São falta de cuidados adequados, a questão da violência, seja ela de qualquer maneira, física, verbal, psicológica, né? Sexual, financeira, a questão da desvalorização da potencialidade, da capacidade da pessoa com deficiência, o alto grau de estresse do cuidador, entre outros, né? Então, a gente tem diversos riscos sociais, diversas violações de direito que, para as pessoas e as famílias serem inseridas no nosso serviço, elas precisam estar com algumas dessas violações. Caso não estejam com esta violação, não é serviço de média complexibilidade, é serviço de básica. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Os serviços da assistência social, eles funcionam praticamente como serviços da saúde. Vamos supor, a unidade básica de saúde, ela é um serviço de básica, né? Porque quando a gente tem algum processo, né, doentio, a gente pode ir lá e ser atendido, né, pelo serviço de básica. Caso a gente não consiga, a gente já precisa ir para um serviço mais especializado, vamos supor uma UPA ou um médico especializado, né? Então, esse seria um serviço de média complexidade dentro da saúde. Já quando a gente precisa de uma hospitalização, né? Aí a gente vai para um serviço de alta complexibilidade. E a assistência funciona da mesma maneira, né? Os CRAS, então, são serviços de básica, né? Porque não tem violação de direito. Os serviços de média
que tem violação de direito. Então, as pessoas são inseridas na média devido à violação do direito, e quando a gente não consegue, dentro da média, né, acolher, na verdade, ou minimizar e, enfim, até, né, fazer com que essas violações terminem, a gente acaba encaminhando, então, os usuários ou as famílias para serviços de alta complexidade. E aí a gente pode estar mais falando a respeito de casa-lar, de instituições de longa permanência para idosos, então é mais referente a isso. Porque os maiores obstáculos da área é justamente quando a gente chega dentro da área da assistência social, de a gente entender qual é o nosso papel enquanto psicólogo. Quando a gente consegue entender isso, né, o que a gente está fazendo lá, a gente consegue fazer com que o nosso trabalho realmente se efetive. Então, a gente tem que fazer parte dessa parte de política e social, né, se entender enquanto sujeito deste lugar, né, para que a gente consiga, então, dar conta do trabalho, das demandas da família. Quando tu consegue entender que o teu papel dentro da área do psicólogo social não é fazer clínica, não é fazer psicoterapia, você começa a fazer longos trabalhos, assim, grandes trabalhos, que eu quero dizer, assim, com muita efetividade. Por exemplo, dentro da APAE, né, a gente tem os trabalhos de grupo que a gente faz com as mães e os pais, com o responsável familiar de cada indivíduo, para estar trabalhando a questão da violação. E quando a gente entende que o nosso papel, né, é estar mostrando, é estar pontuando, é estar trazendo, é estar falando, né, é estar ouvindo, né, com que eles escutem, né, que todos estão vivenciando coisas parecidas e juntos a gente pode pensar em estratégias para minimizar, a gente consegue fazer um trabalho muito legal e consegue diminuir de uma forma, assim, bem explícita, né, as questões das violações de direito. Acho que um relato bem marcante, assim, que eu tenho para estar passando para vocês é quando eu estava, então, atuando, né, no serviço de proteção especial de média complexidade para idosos, né? Então, o serviço de idosos, ele é totalmente diferente do serviço da pessoa com deficiência. O serviço de idosos é um serviço domiciliado, então a gente trabalha diariamente fazendo visita domiciliar. Né? Isso não acontece no serviço para pessoa com deficiência, porque não é um serviço domiciliado. A visita acontece esporadicamente quando a gente entende a necessidade. Então, vai muito da avaliação técnica. Então, o que é isso, né? Eu, enquanto psicólogo, estou observando, né, que essa família está trazendo algumas dificuldades, mas não está me mostrando algumas coisas, e quando eu consigo ir dentro do ambiente dela, ela consegue se abrir, ficar mais à vontade e trazer algumas informações, então, e nos mostrar algumas informações de dificuldades mesmo que está tendo. E aí isso acaba nos facilitando até nos encaminhamentos, né, e orientação para essa família. Então, voltando um pouquinho para o relato, né, então foi uma família que eu conheci, então, no serviço de proteção ao idoso. Era um casal que era referenciado neste serviço, só que chegando lá na família, tinha um filho acamado, uma filha com esquizofrenia. Os filhos desta filha tinham todos diagnósticos de saúde mental graves, assim, então seguidas internações, né, psiquiátricas, todo mundo fazendo uso de medicação psiquiátrica também, né? Uma família com questão vulnerabilidade social e financeira extrema, né? Então, assim, quando eu entrei na casa e vi todas aquelas demandas no mesmo lugar, eu realmente senti assim, eu falei, meu Deus, assim, a sensação que te dá é que tu tá dentro de um local de saúde mental mesmo, dentro de um local que faz acompanhamento para a saúde mental, né? Digamos assim, trocando por miúdos, assim, só para vocês entenderem, dentro de uma clínica psiquiátrica, né? A ideia que te dava tu entrar naquele ambiente era isso, porque eram muitas demandas do tipo a questão da sexualização muito exacerbada, né? Então, quando a gente tava lá, um dos meninos que tinha um diagnóstico, né, de saúde mental grave, né? Ele tava o tempo todo se manipulando na nossa frente, sem controle nenhum. Um outro rapaz, então, que tinha uma questão de saúde mental bem grave também, né? Um diagnóstico de esquizofrenia com outros transtornos associados.
muito sério, assim. Então, ele tinha um comportamento de pegar as coisas da geladeira, por exemplo, uma carne, tá? A gente tem lá uma carne no congelador, na nossa geladeira, no freezer. O rapaz ia lá, ele tirava de dentro da geladeira e ele mesmo comia daquele jeito, cru, congelado, sem, né, nenhum senso crítico, assim, com relação a isso. Outra questão que foi tudo dentro desta família, né, uma questão, assim, de depressão, né, e tentativas de suicídio muito grande. Questão de crianças, né, dentro desse contexto todo, assim, reproduzindo comportamentos. Então, a gente viu o quanto que o ambiente interfere, né, no desenvolvimento infantil. E a gente até acabou tendo nessa situação a questão de retirada das crianças, então, da casa. Isso tudo conforme a avaliação que a gente foi fazendo, né, dos acompanhamentos que a gente teve na família. E claro, e isso tudo nunca foi uma coisa feita de forma escondida da família, porque no serviço de assistência social tudo acontece de forma muito clara, porque a gente vai sempre pontuando as coisas que vai acontecendo, né? E a família, de uma certa maneira, que por mais que se mostre resistente, ela acaba por vezes entendendo que aquela atitude que está sendo tomada hoje é o melhor para aquele momento, para que a família possa se fortalecer, se organizar e conseguir dar conta das demandas, né? Que as crianças voltar para casa, por exemplo, né, dentre outras coisas. Outra questão também bem impactante foi nesta família também, para vocês verem como era uma família muito grande, eram 15 pessoas na casa, entre idoso e criança, né, adulto e criança, então era muita gente. Um rapaz também com um diagnóstico de transtorno mental grave, ele saiu, né, em algum momento com algumas pessoas lá da zona, né, do território onde ele morava, e ele foi, acabaram fazendo uma tatuagem nele, e ele depois, né, sei lá, entendeu que aquilo ele não queria, ele pegou um esfregão de aço e ele mesmo ficou se passando até que a tatuagem saiu. Então, assim, são coisas que só na nossa prática a gente realmente vai vivenciar, né? E talvez um consultório a gente nem tenha acesso, né? Porque a gente não está inserido dentro do contexto social das famílias, né? A gente recebe o nosso paciente direitinho no nosso consultório, com a demanda que ele nos traz. Mas esse contexto todo social, de família, de território, de onde mora, o que acontece, de sociedade, a gente não tem. Então, acho que esse é o maior relato, assim, dessa família, né? Que é uma família de 15 pessoas. Ainda hoje, assim, eu tenho informações das colegas que continuam nesse trabalho e ainda continuam acompanhando essa família, que me perguntam sobre mim, então, né? Porque cria um vínculo muito forte, assim, com as famílias, né? Tu tá lá realmente para ajudar, se disponibilizando de uma maneira inteira, assim, para que minimize, né, esse sofrimento todo que a família vem acontecendo. Então, assim, foram diversas situações, né? Aí que eu tentei explicar um pouquinho com vocês, mas se eu fosse ficar aqui falando, renderia muitos e muitos e muitos muitas horas de conversa, porque realmente é uma família que na rede de assistência social a gente fala que toda a rede de assistência social conhece por todas as demandas, né, que a família tem, assim, todas as questões de vulnerabilidade. Dentro do serviço, então, da APAE hoje, né, o que mais a gente encontra, assim, de sofrimentos, né, psíquicos, é mais questão de ansiedade, depressão, né, o alto grau de estresse do cuidador, né? Eu acho que as mães, especificamente, como são as principais cuidadoras, acabam se deixando um pouquinho de lado, estão exclusivamente para os filhos, né? E acabam não se olhando mais, assim, essa questão do autocuidado. Isso vai desencadeando um monte de outras questões, né? Específicas, assim. Existe alguns relatos, assim, de tentativa de suicídio, né? Uso de álcool e drogas, né? Acho que é uma coisa que acaba... Eles tentam buscar esse caminho como uma válvula de escape, mas a gente sabe que só vai prejudicando muito mais. E a questão financeira, como são famílias, assim, de baixa renda, tá? Não são famílias que têm ótimas condições, né? São famílias, assim, de média para baixa, né? Para uma classe média baixa, bem mais baixa.
Então, assim, a questão financeira, ela desencadeia um sofrimento psíquico muito grande, porque quando tu tem pessoas que necessitam de ti, né, e que tu precisa dar conta de sustentá-las, de dar a necessidade básica, né, e tu não tem condição, eu acho que isso é muito doloroso, assim, para uma mãe, para um pai, né, para uma avó, que tá dando um cuidado, mas que tu não tem o mínimo, né, o básico, para oferecer para aquelas pessoas. Então, eu acredito que essa questão da depressão, da ansiedade, inclusive das tentativas de suicídio, assim, estão muito mais relacionadas com essa questão da falta financeira também, né? De não ter da onde tirar, assim, coisas para ofertar. Então, não é a maior, né? A gente sabe que não é a vivência de todas as famílias, mas da maior parte, que sim, daqueles que a gente atende. Então, tem gente que vive com uma renda per capita, vamos dizer assim, de R$ 150 por pessoa. Numa família de 3 pessoas, de 4. Imaginem vocês, né? Viver com essa renda dentro da família de vocês. 4 pessoas, cada um com R$ 150 e vocês têm que dar conta de tudo. Tendo um agravante, que é uma pessoa com deficiência, ou um idoso, né, com uma questão de dependência. Então, eu acho que essas questões, assim, os sofrimentos são mais presentes nessa questão de depressão, ansiedade, as tentativas de suicídio são bem fortes, assim, né? Então, acho que é mais isso. Claro que se a gente for falar sobre diagnóstico dos usuários, né, das pessoas com deficiência, não. Aí a gente tem uns diagnósticos, assim, com mais questão de autismo, paralisia, questão de retardo mental, né? Então, leve, grave, né? Moderado. Então, para o usuário, né, seria isso. Agora, relacionado às demandas, assim, de sofrimento psíquico, né? Então, é a ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, ideação suicida, né? Isso vem bastante, assim, nas falas, né? E, claro, e aí que tá o olhar do psicólogo. O que a gente faz com isso, né? Para onde que a gente encaminha? O que a gente vai fazer com todas as informações que a gente recebe? Então, dentro da área social, isso também acontece, que é todo esse estudo que a gente tem da parte clínica, né? De um olhar especializado, da escuta, né? Especializada e atenta, né? Então é isso, né? O que a gente faz com essas questões? A gente vai encaminhar para os serviços, então, que o nosso município disponibiliza, com o mais rapidez possível, com maior orientação, né? Com maior cuidado, a gente faz todos os encaminhamentos que a gente faria também se tu tivesse atendendo um paciente dentro do teu consultório. Última pergunta, né? Que competência seria importante para os futuros profissionais? Vocês, né? Enquanto futuros profissionais. Eu acho, assim, bem sincera com vocês, de a gente tirar um pouco essa capinha da soberba que a gente tem, de que eu sou formado psicólogo, eu tenho saber, começar a ser mais ser humano mesmo. Esse olhar atento, esse olhar empático, esse olhar de compaixão, esse olhar para o outro de uma forma igualitária. Né? Eu não sou mais que ninguém só porque eu sou formada psicóloga, porque eu tive esse privilégio, porque é um privilégio, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, a gente sabe, essa oportunidade. Então, nós que estamos tendo essa oportunidade, que quando chegar lá na frente, que a gente esteja disposto realmente a ajudar, que a gente pode melhorar sempre, e a gente sempre pode. Eu sou formada há 10 anos, tenho diversas pós, né, diversas especializações na área, mas eu sempre percebo que a gente sempre pode mais, a gente sempre tem que ir em busca de mais. Mas esse algo a mais não é nem questão só de estudo, de teoria, é na prática eu sendo humana, eu sendo igual, eu me tornando igual àquele, eu entendendo o sofrimento, né? Espero ter conseguido ajudar vocês de alguma maneira, né? Saber que eu posso ajudar ou estar motivando um pouquinho que seja vocês, eu já fico muito grata.